Pessoal, olá a todos. Mais uma vez, espero encontrar a todos com muita saúde, com muita tranquilidade, ansiosos para voltar a trabalhar rapidamente. E a gente do lado de cá também está ansioso para voltar para a sala de aula para que a gente possa dar continuidade às nossas atividades. Fica difícil a gente mostrar alguma coisa prática aqui nesse momento, até porque não estamos em Recife, não estamos na nossa escola. Né? Ela está fechada por determinação da Justiça, do governo do Estado, né? Até que termine essa pandemia. Mas a gente pode conversar, pode bater papo, pode tirar dúvidas, a gente pode esclarecer algumas questões, que é sempre muito importante a informação, a troca de informações e a interação, né? Até porque a gente tem que ser muito humilde, muito responsável quando a gente fala em orientação. Eu, na condição de professor dos senhores, não só ensino, não, aprendo muita coisa com cada um também. Às vezes, sem que você se dê conta, em sala de aula, numa conversa, num diálogo, num entendimento, você está me tirando uma dúvida e até está me ensinando alguma coisa que eu não sabia ou não lembro. Então, não me coloco como um super conhecedor diante de quem está aprendendo. Eu me coloco como um colega, trabalhador da área, que aprendeu um pouquinho mais, que estudou e se especializou para isso, que tem um pouquinho de conhecimento a mais e que quer passar com muito boa vontade e com muito amor isso para todos os senhores, né? Então vamos lá. Por esses dias alguém colocou no nosso grupo de Zap a seguinte situação: professor, eu estou com uma geladeira, mais uma vez geladeira, né? E a situação era o seguinte: o compressor não disparava, né? Então, foi mais ou menos assim. Eu não estou com o Zap aqui para ler essa informação, muito embora eu tenha ela armazenada, mas foi essa a ideia. Então, a ideia que eu entendi foi o seguinte: a geladeira liga, o sistema parece estar normal, mas o compressor não entra. Ora, de que maneira nós podemos analisar essa situação? Mais uma vez, a gente tem que entender o seguinte. Primeiro, por onde a gente começa? Vamos começar pelo compressor, né? Então, o compressor da geladeira, o compressor do freezer, o compressor do ar-condicionado, seja de janela, seja ar-condicionado splitter. Não estou falando de inverter aqui, tá? Então, vamos relacionar aqui geladeiras, freezers, ar-condicionado de janela e ar-condicionado splitter. Por enquanto, a gente deixa um pouquinho do lado do inverter. Muito bem, então nesses aparelhos, todos eles, nós vamos ter um compressor que deverá estar alimentado numa tensão, no nosso caso, de 220 volts, para que o equipamento possa funcionar. É esse compressor, através da linha de alta, que impulsiona, né, o ar de alta pressão, né, para a unidade condensadora. Na verdade, a gente já aprendeu tudo isso. Esse ar de alta pressão na unidade condensadora, ele vai se transformar em líquido de alta pressão. Esse líquido de alta pressão, ele vai passar para a unidade evaporadora. Lá se transforma em líquido de baixa pressão. Então, todo esse processo a gente já estudou, alguns de nós já estudamos, outros ainda irão estudar calmamente, mas tem muita gente que já teve esses assuntos. Mas voltando ao compressor, que era a questão do caso da geladeira, o compressor não entra. Como devemos analisar isso? Primeiro vamos entender o seguinte: o compressor da geladeira, do bebedouro, do freezer, do ar-condicionado de janela, do ar-condicionado splitter, que é alimentado diretamente por uma tensão de 220 volts, ele possui dispositivos de proteção e segurança para as seguintes situações. Então veja só, vamos nos referir agora somente à geladeira. Quais são esses dispositivos no compressor da geladeira?
No compressor da geladeira haverão dois dispositivos. Um chama-se relé e o outro, a gente pode chamar até de relé térmico, né? E o outro chama-se um protetor térmico. Quais são os defeitos que um compressor pode apresentar efetivamente em uma geladeira? São 3 os defeitos. O compressor pode entrar em curto. Quando é que o compressor entra em curto? Quando você vai ligar a geladeira na rede elétrica e o disjuntor desarma. Então você pegou a geladeira, plugou o cabo de força na tomada e viu que caiu a rede elétrica, o disjuntor disparou. E isso é prenúncio de que o compressor está em curto. Nesse caso, tem que ser substituído. Qual é o outro defeito que o compressor apresenta? Fuga. O compressor pode entrar em fuga? Pode. Qual é o sintoma quando o compressor entra em fuga? Basicamente, o choque elétrico, o vazamento de corrente elétrica no equipamento. Então você examina a fiação, você examina o cabo de força, você examina a tomada, você examina tudo, não vê falha em lugar nenhum, mas quando você toca no equipamento ele está vazando corrente e dando choque elétrico. E isso, para esse defeito, existem outras causas, mas o compressor em fuga provoca este tipo de defeito. O terceiro e último defeito do compressor, em se tratando de defeito, é o compressor aberto. Ora, nesse caso agora, a gente precisa raciocinar. Compressor aberto pode representar um defeito ou não. A gente chama a condição aberta de um compressor de geladeira de 2 características. Ou ele é um defeito, quando a bobina interna, os enrolamentos internos de dentro, lá dentro do motor elétrico romperam, ele não liga mais, não aciona mais, ou um artifício, quando o compressor é forçado a ser desligado para evitar uma queima. Pois muito bem, a função do relé e a função da válvula térmica, do protetor térmico do compressor é justamente provocar o artifício de desligamento do compressor. Vamos entender como funciona o relé. O relé funciona assim. Vai haver na geladeira um circuito que vai monitorar a temperatura interna do aparelho. Ora, enquanto a temperatura interna desse aparelho não for atingida, naquele limite pré-estabelecido que foi regulado, pode ser regulado pelo cliente ou pode estar com a regulagem de fábrica, o compressor vai estar trabalhando ininterruptamente para atingir aquele nível. À medida em que aquele nível é atingido, uma informação é enviada para uma determinada placa de circuito dentro do aparelho. Essa placa de circuito vai mandar um pulso elétrico para um componente chamado relé. Esse relé irá armar para ligar o compressor ou desarmar o compressor quando for necessário. Por exemplo, se não tiver sido completado o nível de refrigeração dentro do aparelho, o compressor estará recebendo corrente elétrica, estará funcionando, ele está trabalhando, mas monitorado pelo relé. É pelo relé que vai passar a corrente elétrica que está mantendo o compressor funcionando. No momento em que essa temperatura é atingida dentro do aparelho, uma informação é enviada para essa placa lógica que vai cortar a corrente elétrica que está monitorando o relé. Nesse instante, o relé desarma, desliga, não haverá mais circulação de corrente pelo compressor e o compressor se desliga, para completamente. Ou seja, a gente diz que nessa circunstância a unidade condensadora parou. Fica apenas a evaporadora dentro do equipamento funcionando.
Esse ciclo vai se repetindo todas as vezes que a geladeira for alternando o seu nível de temperatura dentro do aparelho. Ou seja, se a geladeira estiver cheia de alimentos, o compressor vai trabalhar por mais tempo para manter esses alimentos gelados naquele nível de temperatura, e cada vez que aquele nível de temperatura é atingido, uma informação é enviada para a placa lógica que desliga o relé, que desliga o compressor. Todas as vezes que a porta da geladeira é aberta, vai haver o escapamento, vai haver a fuga do ar frio de dentro da geladeira, porque ele é mais pesado que o ar quente externo. A tendência é o ar frio empurrar o ar quente para fora e sair porta fora da geladeira. Nesse momento, vai uma informação novamente para a placa lógica, que ativa o relé, que arma mais uma vez o compressor, que vai trabalhar para que a geladeira possa repor entregar aquele nível de temperatura em seus diversos compartimentos. É assim que funciona o relé. Mas e o protetor térmico? Qual é a diferença entre o relé e o protetor térmico? O protetor térmico não. O protetor térmico está ali para proteger o compressor. Então entendam, o relé não protege o compressor. O relé é uma chave que apenas liga e desliga o compressor, orientada por uma instrução que vem de lá do sistema de refrigeração. O protetor térmico não, ele não monitora gelo, ele monitora a temperatura do próprio compressor. Então como é que funciona? Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que a gente adicione coisa demais na geladeira ou abra muitas vezes em um período curto de tempo a porta da geladeira e o compressor não dê vencimento. A condensadora não dê vencimento de repor a temperatura adequada lá dentro da geladeira. O que é que vai acontecer? O compressor vai ficar funcionando 1 hora, 2 horas, 3 horas seguidas e vai esquentar. Se ele funciona muito tempo, ininterruptamente, ele tende o quê? A aumentar sobre ele sua própria temperatura. Do tipo que se você colocasse a mão nesse compressor num determinado momento, ele estaria pegando fogo, superaquecido. É esse o papel agora, né, do protetor térmico. O protetor térmico ele está ali projetado, ele foi dimensionado eletronicamente para monitorar a temperatura do compressor. Então o compressor vai funcionar 1 hora, 2 horas, 3 horas, é um exemplo que eu estou dando. Mas também vai se elevar a sua temperatura. Só que essa temperatura, quando ela começar a ficar crítica, do ponto de provocar danos internos ao compressor, de romper, de ser capaz de romper as bobinas lá dentro, aí o que é que faz? O compressor, o protetor térmico entra e força o desligamento do compressor. Esse protetor térmico ele tem nome, ele chama-se PTCR, que quer dizer de trás para frente, resistor com coeficiente de temperatura positiva. Ou seja, ele possui a função única de desligar o compressor quando a temperatura sobre ele estiver em ponto crítico. Ou seja, saindo da condição de anormalidade e levando o compressor já para uma condição de dano interno do equipamento. Entenderam? Então, muito bem. E aí vem agora as questões. O relé é uma chave liga e desliga. Ele liga e desliga através de pulso eletromagnético. Ele possui uma bobinazinha dentro dele que magneticamente se energiza, chaveando o relé como se fosse um interruptor. Imagine agora o interruptor de tomada da sua casa que você pressiona com o dedo para acender a lâmpada. Pronto. É a mesma coisa no relé. A única diferença é que lá não tem um dedo pressionando. Lá é feito por um pulso elétrico. Uma plaquinha manda um pulso elétrico para ele, que energiza uma bobina que existe internamente nele.
essa bobina cria um campo eletromagnético interno e esse campo arma o relé, fazendo agora a ligação, permitindo a circulação da corrente elétrica por ele para funcionar o compressor. Já no caso do PTC, do PTC, o PTC, né, que é o nome técnico do protetor térmico. O protetor térmico chama-se PTC, o PTCR. No caso dele, não. No caso dele, ele não está ali para ligar ou desligar o compressor. Ele está ali monitorando a temperatura do compressor. E quando esse compressor atingir o nível crítico de temperatura, ele vai o quê? Aumenta sua resistência, interrompe a circulação de corrente elétrica sobre o compressor, sobre as bobinas lá dentro, sobre os enrolamentos, o compressor para de funcionar. Isso apresenta defeito? Muito defeito. Tanto o relé quanto o protetor térmico. Quais são os defeitos mais comuns em caso de geladeiras? Oxidação. Considere comigo que aquilo ali é um componente que vai passar ali 1 ano, 2 anos, até mais tempo, sem ninguém nunca ir lá fazer uma manutenção. Então, seus terminais oxidam, engripam, enferrujam, e isso aí pode provocar o desligamento do compressor, fazendo com que ele não volte mais a disparar. O correto, quando você encontra uma geladeira nessas condições, não é tentar fazer a limpeza ou tentar fazer a reparação. Veja, considerando que o relé vive ligando e desligando o tempo todo, isso pode acontecer dezenas, centenas de vezes por dia, dependendo do funcionamento do equipamento. Considerando que o protetor térmico é um resistor com coeficiente de temperatura positiva e que a toda hora, a todo instante, ele está recebendo o impacto da temperatura do compressor sobre ele, e levando em conta que isso aí já está funcionando há mais de 1 ano, há mais de 2 anos, o correto é substituir. Se você pega uma geladeira com esse tipo de problema, o compressor não entra, ou o compressor entra agora, ou fica tentando partir e não parte, substitui o relé e substitui o protetor térmico e muito provavelmente você vai resolver o problema. Então, no primeiro momento, observar essa questão. Engripamento, ferrugem, sujeira, oxidação nos terminais do compressor que ligam. São 3 terminais. 2 deles ligam o relé e um deles liga o protetor térmico que fica em contato com os demais. Então, o correto é removê-los fora, limpar os pluguezinhos, aqueles 3 terminais que existem no compressor, e você deve fazer a substituição tanto do relé quanto do protetor térmico. Eu posso simplesmente, com uma limpeza, fazê-los voltar a funcionar? Posso. Mas existe a possibilidade de lá na frente o problema vir a se repetir e o cliente ligar para você e aí já é um desgaste. Mesmo que você vá lá e resolva, já não é a mesma coisa. O cliente já não vai sair ver com bons olhos. Existe a possibilidade de você pegar uma peça usada e colocar ali e continuar funcionando normalmente? Existe. Mas também existe o risco daquela peça rapidamente apresentar defeito que vai te levar para a mesma situação. O cliente vai te chamar por uma segunda vez e a partir daí você já começa a perder a confiança com aquele cliente. Então, o correto é ser correto. O correto é, primeiro, sem dar diagnóstico nenhum para o cliente, você ter na sua maletinha de ferramenta um relé, ter na sua maletinha de ferramenta um protetor térmico, fazer uma ligação com um circuito novo ali, um relé e um protetor, e ver se o equipamento volta a funcionar normalmente. Se o equipamento volta a funcionar normalmente, aí então você conversa com o cliente. Você diz, olha, é o seguinte, isso aqui apresentou falha. Eu posso colocar um sistema novo aqui. E também posso tentar reparar o seu ou colocar aqui, dar uma arrumada aqui. Se eu der uma arrumada, não dou garantia, não me responsabilizo se der problema lá na frente. Se eu colocar um novo, eu te dou uma garantiazinha, a gente conversa aqui, eu te dou aqui 1 mês, 2 meses, 30 dias, 60 dias, isso é uma negociação entre você e o cliente. Mas o importante, muito mais do que deixar o cliente satisfeito, é deixar você seguro de que o cliente não vai reverter essa condição. Porque sair de lá e deixar o cliente satisfeito e daqui a 1 mês ter o cliente no seu pé lhe chateando, perturbando, reclamando em seu direito
e ainda lhe queimando, melhor fazer bem feito, não é? Então fica aí a dica, pessoal. Atenção com os relés, atenção com os protetores térmicos de geladeiras, né? Não esqueçam que os pinos, os 3 pinos do compressor que ligam o protetor térmico e o relé também podem apresentar defeito. Esses defeitos são oxidação, ferrugem, sujeira, putrefação naqueles pinos ali, o que vem é dificultar. É preciso raspar, lixar, passar uma lixazinha ali, limpar, fazer um trabalho bem feito. Tranquilo? Então um abraço a todos aí, muito obrigado e até a próxima.